Olá, eu sou Raquel, estudante do curso de Letras Libras da UFRB, e esse aqui é o Línguas em Cast do Babel, Programa de Extensão em Línguas da UFRB. Esse Línguas em Cast será apresentado por mim, pela minha colega Stephanie, também graduanda do curso de Letras Libras, e pela professora Cirlara. Nós faremos uma série de vídeos abordando temas muito interessantes sobre ensino, aquisição e aprendizagem de línguas. E nós traremos convidados e convidadas que manjam sobre o assunto. Fique agora com o nosso Línguas em Cast. Olá, meu nome é Raquel. Olá, meu nome é Stephanie. Olá, eu sou a professora Cirlara. E agora iniciaremos o nosso Línguas em Cast com o tema Aquisição de Línguas por Crianças Superdotadas. E hoje, para falar um pouquinho sobre esse tema, nós temos aqui a nossa convidada, Mikau. Seja bem-vinda. Olá, gente, muito obrigada. Estou uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. E aqui, para iniciar, né, a gente já começa com o desafio. E aí, Mikau, topa esse desafio? Ai, meu Deus, já começa com um desafio logo assim? Já começamos assim. Tudo bem, bora lá. Aqui somos Vamos lá. Então, a professora Cirlara, ela vai colocar um cronômetro na tela. E aí você vai ter 60 segundos para responder a seguinte pergunta. Quem vai te conhecer precisa saber que Mikau é... Valendo. Nossa, rápido assim? Então, vamos lá. Eu sou Mikau, sou mãe, esposa, sou intérprete e professora de Libras, sou servidora pública, trabalho com redes sociais já há bastante tempo, então eu sou criadora de conteúdo digital e também, junto a tudo isso, também ensino Libras, né, online. E a vida é uma correria entre crianças, entre o lado profissional, entre o lado maternidade. E acho que é isso. Acho que não precisa de 60 segundos, não. Breve. Temos um recorde. 40 menos. Um recorde, não foi? Com certeza. Então, Mikau, agora que nós já te conhecemos um pouquinho, vamos fazer algumas perguntas para você, de acordo com o tema. A professora Lara vai apresentar aí para a gente. Você vai escolher um número, cada número vai revelar um tema que a gente vai te fazer algumas perguntas. Beleza, bora lá. Já reparou que a gente é bem assim, né, Mikau? Nossa, é tudo no estralo. Pode escolher um número aí de 1 a 5. Tá, eu vou escolher 3. 3? Certeza? Ai, bora lá. Uma curiosidade. Qual que é a pergunta da curiosidade, meninas? Vamos lá, a nossa primeira curiosidade. Essa a gente quer saber o que é HSD e como é ser superdotada, como é ter um filho, marido superdotado. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, vamos lá. HSD é altas habilidades / superdotação. Que algumas pessoas pensam que é ou, né? E, na verdade, altas habilidades e superdotação é a mesma coisa. E a gente descobriu a superdotação quando a gente teve nosso primeiro filho. E daí a gente começou a estudar muito sobre o tema, sobre a superdotação. Quando a gente notou características em Pedro e fomos pesquisar o que seria isso, e fomos descobrindo, e a partir desse estudo nós começamos a notar característica em nós pais, depois de um bom tempo, porque não é um processo simples, né? Você começa, não é isso, não. E depois realmente ficou, saber se é ou não é autoconhecimento. Então, nós fomos atrás, fomos avaliados e percebemos que, coincidentemente, tanto eu quanto meu esposo também somos superdotados. Fomos avaliados e identificados no ano passado, então é bem recente isso, e não fomos identificados na infância. Então, nós temos esses dois lados, de ter uma criança que foi identificada desde bem pequeno e
ter nós, adultos, que não fomos identificados na infância. Então, viver um pouco desses dois lados. Ver em nós necessidades específicas que a gente teve que não foram atendidas pelo desconhecimento, e a gente ter a oportunidade de hoje olhar para essa criança com um olhar diferente, tantas outras crianças que a partir disso nós nos conectamos com muitos pais, eu com outras mães, e ter essa troca para a gente poder perceber o que a gente pode fazer, pelo que a gente pode lutar para que as crianças tenham um atendimento adequado, que é garantido por lei, e que, infelizmente, muitas vezes não é. Apesar de estar na lei, na prática, isso não acontece. Então, a gente tem a oportunidade de lutar por isso e, ao mesmo tempo, também levar isso para que outras pessoas conheçam, porque muitas pessoas não conhecem, é muito permeado pelo mito da superdotação. Então, poder levar isso para que mais pessoas entendam e conheçam um pouquinho do assunto, para a gente é muito importante. E como... Eu estou curiosa, vou esticar aqui a conversa. Pode esticar, tranquilo. E como é que se identifica? É com psicólogos? Neuropsicólogo. Tem padrões, tem testes, padrões ouro para cada idade. Então, tanto crianças pequenininhas quanto crianças maiores, adolescentes, adultos, vai ter o teste para cada idade. E aí o neuropsicólogo aplica esse teste e o resultado que dá, aí assim, o profissional ele tem que ter uma experiência, porque para além da análise dos dados quantitativos do teste, ainda tem o qualitativo que ele vai pegar aí na conversa, na própria avaliação que ele faz com a pessoa que está sendo avaliada. Nossa, que interessante. É muito interessante. A gente estava aqui curiosíssimas para saber mais o que era, não foi, meninas? Então... Você pode falar algumas dessas habilidades, essas altas habilidades, se tal, sei lá, pelo menos umas 3. Você fala de Pedro, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Desde muito cedo, a gente percebeu ele, assim, extremamente inteligente e extremamente agitado, extremamente intenso, desde muito cedo. Eu não sei se vocês já ouviram aquele termo high need, são bebês que demandam muito. Então, desde ele muito novinho, foi uma alta demanda, mas a gente não conseguia ainda compreender de onde vinha essa alta demanda. E aí, quando ele estava com 1 ano e pouquinho, pouco ano, mais ou menos eu coloco 1 ano e 4 meses, porque é a idade que eu fiz um vídeo, então eu sei que tem esse marco, mas foi um pouco antes disso, que até eu pegar e filmar. Mas então, com mais ou menos 1 ano e 4 meses, ele já estava sabendo todas as letras do alfabeto e em Libras também. Então, ele via a letrinha e sabia, mas até então, tá, é diferente, mas ok. E foi indo cada vez mais. Daqui a pouco ele olhava e, aquele número ali da loja, acho que era 1, 2, 3, 6. Ele estava no colo da minha mãe, a gente estava no centro, ele olhou o número e falou, a gente ficou meio assim. E daí foi indo cada vez mais coisas, mais coisas, mais coisas. E aí foi quando, mais ou menos por aí, 1 ano e alguma coisa, 2 anos, eu comecei a pesquisar sobre superdotação. Mas pesquisar, assim, superficial. Depois eu fui aprofundando mais. E quando ele estava com 3 anos e 3 meses, ele começou a ler. Sim, do nada. A gente estava numa viagem na casa da minha irmã, daqui a pouco estava ele lá lendo palavrinhas simples. Bota, sapato. Eu falei, pera, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E ele estava realmente lendo. E aí, depois disso, isso foi num sábado, quando foi na terça-feira, ele estava lendo, por exemplo, seminário, que é uma palavra mais complexa. Ele chegou na minha mãe, eu contei para minha mãe que tinha acontecido no fim de semana, quando ela chegou, que encontrou com ele, que pegou ele no colo, a blusa dela estava escrito seminário. Aí ele leu seminário. E aí foi. Aí eu lembro que nesse dia ele leu seminário. Aí a gente falou, quando o R tá assim, ele tem o som tremidinho. Pronto, acabou. Nunca mais leu o R fora do lugar, o som, né? E aí foi. E daí para frente. E aí, assim, e desde muito, muito cedo, uma habilidade muito grande com música, e a gente percebeu ele com ouvido absoluto. Uhum. E aí mas a gente sempre, nosso pai sempre foi aquela dúvida, né? Será que é mesmo? Ele chegou no piano da minha mãe, pequenininho, o piano estava dessa altura, e ele lá pequenininho tinha que suspender o dedo para poder conseguir apertar a tecla, que ele nem enxergava. Aí ele, vovó, tá ouvindo? É o lá. Isso deve ser mais ou menos, não sei se ele já tinha 2 anos, mas eu coloco a média de 2 anos aí.
ou menos de 2 anos, um pouquinho, que ele ia lá e, vovó, você tá ouvindo lá? Aí minha mãe foi lá, olhou, uai, é o lá mesmo. E aí, daqui a pouco, ele já veio, apertou outro, olha, o dó, esse aqui é o ré, e foi. E sempre gostando muito de instrumentos em geral, reconhecendo o timbre com muita facilidade. E aí a gente percebeu que realmente era o ouvido absoluto mesmo, que até então eu só tinha ouvido na teoria, nunca tinha visto na prática como que é realmente um ouvido absoluto. E aí muitas coisas, gosta muito de línguas diferentes, aí desde cedo teve aqui em casa Libras, e aí encontra também o inglês por aí, e daqui a pouco, volta e meia, cisma com alguma língua diferente. Por exemplo, agora, exatamente nessa semana, ele cismou com o grego. Aí tá ali com o alfabeto grego para baixo e para cima, já sabe todas as letras gregas. E cada hora tem uma fase que ele foca mais em alguma língua ou em alguma habilidade. Gosta muito de matemática e, sim, são várias coisas. É um leque muito amplo. Nossa, que legal. Interessante. E perceber isso, sabe? Acompanhar esse desenvolvimento é muito interessante. Sim, então, encantada aqui, porque a gente não conhecia assim tanto. Então, feliz também, acredito todos nós, em conhecer mais um pouquinho assim sobre essa superdotação. E aí, é muito interessante quando a gente começa a ver que a gente vê que vai para além do que a gente pensa que são mitos, né? As histórias que a gente pensa. E a gente entender como que realmente é na prática, que é desafiador, extremamente desafiador, mas muito interessante de ver todo esse desenvolvimento. Sim, totalmente. Assim, para a gente que está, né, atuando na área de formação de professores, eu estou aqui pensando assim, o desafio que é também para educacional, no sentido, né, que muitas vezes a gente encaixota os alunos nas salas, né, e aí o professor de língua, sobretudo, né, as meninas devem passar por essa experiência, que tem uma dúvida e fala, professor, fala, não, esse assunto é só lá no nível e não responde. Eu acho que para uma criança, né, que seja super dotada, eu acho que pensar na educação é um processo... Mas vamos saber mais sobre isso. Eu achei uma coisa interessante que você falou de quando responder a pergunta, né? E para além de responder a pergunta, também propor para essa criança desafios diferentes. E vocês gostam muito de desafio, né? E para o superdotado, ser desafiado é muito interessante. Claro que no nível que ele vai dar conta, né? Que ele vai dar conta de fazer. Não pegar algo que está fora do que ele consegue fazer. Mas quando você usa a palavra desafio, o olho chega a brilhar. É muito interessante. Então vamos ver mais uma caixinha, mais um desafio. Bora lá. Poxa, deixa eu ver se abriu. Sim. Mais uma. Tá, vou no 2. No 2. Uma polêmica também. Eu vou ir em cada uma. Já. Bora lá, então. Para nossa polêmica. Mical, apenas crianças superdotadas que conseguem aprender várias línguas ao mesmo tempo, assim como o Pedro aprende? Não penso que seja uma característica exclusiva da superdotação, porque a superdotação é uma facilidade de aprendizado, uma inteligência que possibilita um aprendizado de forma mais rápida. Porque a superdotação, ela é neuroatípica. Então, o cérebro do superdotado é neuroatípico. Então, consequentemente, ele vai aprender de uma forma diferente. Então, muitas vezes, a forma que ensina para uma criança que é típica, como a criança atípica, independente da tipicidade, precisa ser diferente a metodologia que vai usar, a estratégia que vai usar. Então, o que eu penso que para possibilitar esse ensino de línguas, independente sendo uma criança típica ou atípica, a gente precisa olhar para essa criança e possibilitar que ela atinja seu potencial, com as estratégias, com metodologias, focando no interesse dessa criança, porque todas as crianças têm suas áreas de interesse, tem o que gosta mais, e quando você proporciona ela explorar naquele ambiente, dali a gente vai direcionando o caminho, você possibilita ela, assim, abrir um leque de opções, e para mim a questão de línguas é a mesma coisa. Você vai possibilitar essa criança, e sempre eu gosto muito da forma lúdica, que eu penso que a ludicidade, sim,
possibilita que essa criança se divirta enquanto aprenda. E eu acho que isso é fundamental. Até a gente, né? Fica mais divertido. Sim, com certeza. Bom, respondida a nossa polêmica. Foi tranquilo. Qual foi o nome, né? Todas as crianças podem aprender, desde que seja metodologia focada no que ela goste, no que ela consiga. Eu acho assim que um ponto interessante dessa polêmica é porque eu, pelo menos, também tenho essa postura de que aprender línguas simultaneamente, línguas diferentes, né? Simultaneamente, a gente vai ter desafios específicos. Por exemplo, se ele está aprendendo grego e Libras, são muito distantes, eu acho que não vai misturar. Mas se estiver aprendendo, por exemplo, espanhol e francês, aí eu acho que já vai ser, assim, para as pessoas que não são super dotadas, né? Porque acho que a superdotação é um leque de coisas que a gente está tentando, né, entender ainda. E até para nós mesmos, adultos, quando a gente pega mais de uma língua, você fica, nossa, mas ali é assim e aqui é dessa forma, que legal. E você vai fazendo as conexões e passeando pelas línguas, e eu acho isso muito rico, muito legal. Acho que é difícil a gente falar o que é ou não é, né? Porque tem gente que isso vai ser bom, eu vou associar e vou aprender melhor assim. E para outras pessoas, não. Que não dá para encaixar todo mundo na mesma caixinha, né? Cada um vai ter sua forma diferente de aprender. Acho que você, enquanto professora, você deve... E mãe, né, do Pedro, deve ver isso de uma maneira bem empírica, com certeza. É que cada pessoa é totalmente diferente, né? E quando a gente é mãe de mais de uma criança, você fica assim, nossa, mas cada um é diferente. Cada um você tem que usar uma metodologia específica. E é muito interessante. Isso vai para todas as pessoas. Então, vamos para a próxima? Bora. Preparada. Vamos lá. Temos mais 3 números. Conseguiu ver? Sim. Então, vamos lá. 4. Ai, o que será, hein? Curiosidade. Olha, nós somos muito curiosos, viu? Tranquilo. Bora lá, nossa segunda curiosidade. A superdotação, ela pode ser genética ou a criança se torna superdotada através de algum estímulo? Contei pra gente. Ó, que pergunta boa é essa. Então, vamos lá. Pode ser genética, que a genética ela tem um fator muito importante na superdotação, os estudos comprovam isso, mas para além da genética, o ambiente também é importante. Porque uma criança, se ela tem, no ambiente que ela está, ela é estimulada, ela é acolhida, ela é incentivada, isso aí vai possibilitar ela desenvolver mais o potencial. Se ela está num ambiente que é opressor, que não é acolhedor, que ela não se sente bem, essas habilidades, elas tendem a ficar ali escondidinhas, camufladas, não que somem ou que deixem de existir, porque está ali, é natural daquela pessoa, só que ela deixa de ser mostrada, porque o ambiente não proporciona isso. E às vezes a gente vê muito de crianças que querem se encaixar no padrão e por isso fica ali escondidinho, essas potencialidades da criança. Ou muitas vezes, quando não é acolhida, quando não é incentivada ou estimulada, ou quando aquele ambiente se torna, por exemplo, entediante para ela, vai às vezes se tornar a criança bagunceira, a criança rotulada, né, como bagunceira, como com vários outros rótulos que não são legais, porque ela não tá num ambiente que proporciona a ela esse desenvolvimento. Aí sua outra pergunta foi se a criança se torna superdotada com estímulos. Não é os estímulos que vai transformar essa criança em superdotada. A criança que é superdotada, ela já nasce superdotada. Então, são duas coisas diferentes. Nossa, interessante. Eu fiquei curiosa com mais uma coisa. Você disse que isso é exposição também, né? Uhum. E o que tinha da infância de vocês que vocês se lembram hoje?
Tipo, vocês conseguem retomar, quando eu era pequena. Pontos positivos ou negativos? O que você sentir de falar? Tá bom. Só me dá um segundinho aqui rapidinho, peraí. Tá, claro. Então, o que eu me lembro da minha infância, né? Eu vou tentar fazer um resuminho. Eu comecei a ler muito cedo também, e desde muito cedo também comecei sabendo as letras do alfabeto, rapidinho comecei a ler, minha mãe descobriu eu lendo, foi uma cena bem parecida com a de Pedro. Ela escutou eu lendo, quando ela chegou lá, ela achou que eu estava com um livro ilustrado, e quando chegou lá era só palavras, e eu estava lendo, ela tomou um susto. E aí, sempre os pais sempre têm uma tendência a achar, é porque eu ensino, é porque eu estimulo, é por causa disso, e não entender. E também, se hoje a superdotação já é pouco falada e pouco compreendida pela maioria, né, das pessoas, imagina isso há 30 anos atrás. Aí, eu comecei a ler, eu era muito falante, muito comunicativa, e quando chegou na escola, queriam me acelerar a série. Aí a minha mãe ficou assim, acelera, não acelera, e ficou naquela dúvida. Eu acabei não sendo acelerada na escola, mas quando eu entrei na escola, eu era criança que já sabia ler, enquanto ainda estava começando a aprender a ler as outras crianças. E eu já entrei mais nova na turma, então eu já era uma das mais novas na sala. E daí foi indo assim na escola, só que rapidamente se tornou desestimulante. Então, eu me lembro, por exemplo, lá pela 7ª, 8ª série, que ainda era série, hoje são anos, né? Mas pela 7ª, 8ª série, que hoje seria o 8º, 9º ano, meu desinteresse pela escola já era muito nítido. E, inclusive, nessa época, eu já não era boa na escola mais. Eu já estava, assim, com minhas notas bem baixas, principalmente em matemática. E os professores, hoje eu vejo que não eram professores que estimulavam, que desenvolvia assim, o potencial. As aulas realmente eram bem assim, não eram legal. Então, eu lembro assim, claramente, por exemplo, no 9º ano, 8ª série, eu estava com livros que eu gostava muito debaixo, a carteira, não sei se ainda é assim, tem a mesa e por baixo tem aquela parte assim de baixo. Na época era tudo cobertinho, né? Era aquela caixinha quadrada de madeira, então não dava para ver o que eu estava. Então, eu estava com o meu livro ali por baixo, lendo avidamente muito. E na biblioteca da escola, nessa época, eu bati recorde de leitura e eu fui a pessoa que mais leu na época, e muitos desses livros lidos na sala de aula, enquanto a matéria estava sendo explicada, porque não era interessante para mim. E então, assim, nessa época eu já não era considerada uma aluna com notas excelentes, com o padrão que as pessoas pintam para a superdotação, o mito da superdotação. Aí já estava desestimulante. Então, e eu sempre tive interesse muito grande por música, com instrumentos. A minha mãe, ela é pianista, organista, então isso já estava em casa, né, o tempo todo ali. E os estímulos também, que minha mãe também é educadora, e assim, excelente, maravilhosa, com uma referência para mim em educação. E aí foi assim, chegou Libras, eu fui pro curso de Libras, a primeira aula, e eu fui, gente, mas será que eu vou conseguir aprender esse negócio? É tudo muito diferente, né? Uma língua diferente. E aí, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, meu professor virou para mim e falou assim, mas você já sabe Libras? Eu falei, não sei, eu tô aqui primeira aula. Ele, nossa, é muito interessante. E meu professor surdo, o legal é que ele é surdo. E aí ele falou, nossa, mas assim, o seu jeito parece que você já sabe Libras. E aí hoje, quando eu faço esse resgate histórico, que eu olho, eu vejo em tudo isso características da superdotação que não era vista durante todo esse tempo, e eu também não percebia isso e não sabia. Uhum. Nossa, realmente, então você se lembra da Mikal assim. E é muita coisa, sabe? E acho interessante falar que, para além de tudo isso, tem as intensidades. A questão emocional do superdotado, o superdotado ele é muito intenso em tudo, em todas as suas emoções. E nós somos uma geração, a minha geração foi uma geração que não foi ensinada a lidar com as emoções. Então, quando a gente faz esse olhar,
que já é uma pessoa naturalmente intensa, que não foi ensinada a lidar com as emoções, eu vejo também muitas dessas características na questão emocional. E que aí eu, depois de adulta, venho reconhecendo isso e tentando lidar com isso de uma forma melhor e com as minhas crianças tentando direcionar isso para que consiga lidar com essa intensidade emocional, para que consiga direcionar, e isso é muito interessante. E ainda dentro da superdotação, é muito diverso a questão emocional. Por exemplo, o meu esposo é muito diferente a intensidade dele com a minha intensidade. A intensidade dele fica mais guardadinha, mais quietinho, ele não é de expor a intensidade, igual eu sou falante, eu falo de tudo, e ele guarda muito do que ele pensa para ele. E ele foi, que você perguntou também sobre ele foi acelerado na escola, também é músico, vem de uma família também que o pai dele é músico, a mãe é organista, então ele e os irmãos dele teve a música a vida inteira em casa, cresceram com muita música, e então isso é muito natural dele. E aí a questão de aprendizagem também, e o leque de interesses é muito grande. E na escola, que aí chegou, só que aí foi um cenário diferente, né? Que hoje tem vários pais que lutam tanto para conseguir uma aceleração escolar na escola, e quando a mãe dele me contou que chegou na escola, chamaram ela para uma reunião, aí quando chegou lá, eles falaram, olha, ele está muito acima da série, e aí a gente já mudou ele de sala, a gente chamou para poder te avisar que ele já mudou, ele já está em outra série. Ela, tá bom. Também não tinha esse conhecimento, né? Não era identificado. Tá bom, e aí seguiu a vida. Gente, que interessante. Ai, nossa, minha cabeça tá assim, as das minhas, eu não acredito, né? Muito interessante. Realmente, tô muito curiosa. Vamos ver as próximas caixinhas? Bora. Pronto, tem um ou outro. Qual? Eu tenho que escolher, né? Tô esperando abrir e esqueci que eu tenho que escolher. Tá bom, vou na 1. Aprendizado. Ai, o que mais a gente tá tendo aqui é aprendizado, né? Estamos aprendendo antes da pergunta sobre o tema. Bom, Mical, como a HSD ajudou ou influenciou no processo de aquisição de línguas? E também quais línguas que vocês falam? Então, vamos lá. Acho que foi um pouco do que eu já falei, né? Porque a forma de aprendizagem é diferente. Então, tem uma facilidade maior para a aprendizagem de línguas e de outras coisas também. Mas aí, como a pergunta é de línguas específica, então, tem essa facilidade de aprendizado e, geralmente, eles têm interesse por línguas diferentes. E é muito interessante. Isso a gente percebe com outras crianças superdotadas que eu conheço. E, assim, existem várias crianças que amam o russo, que tem assim, várias línguas que gostam, e geralmente são línguas que não estão no nosso convívio aqui da cultura do Brasil. Então, o leque de interesses de línguas é bem grande. Aqui em casa tem o português, né? Tem que, por mais que seja a nossa língua natural, as crianças, Pedro em específico, que é maior e é identificado, ele consegue perceber as particularidades do português com muita facilidade. Conjugações, ou mesmo lá de quando começou a ler, né, o som das letras. Então, tem essa facilidade também no português. E aí vem Libras, que já é aqui em casa, natural aqui em casa. Então, eles gostam muito de Libras. E aí aqui em casa a gente fala português fluente é português e Libras. Aí vem o inglês, que eu não sou fluente no inglês, mas consigo compreender muita coisa. Tem o meu marido, que ele sabe mais inglês do que eu. E Pedro sabe bastante coisa de inglês. Olha lá que é perigoso saber mais do que eu, provavelmente. E tem as fases que ele interessa por outras línguas. Então, quando ele está, por exemplo, quando ele estava na fase dos planetas, estava assim, sabendo tudo de planetas. Ele ainda sabe, mas não está mais naquele... interessante, deixa eu trazer uma curiosidade aqui. É chamado de flow, que em outras atipicidades, às vezes chama de hiperfoco. Em várias
várias outras crianças que são atípicas. Na superdotação, esse hiperfoco ele é chamado de flow, que é mais ou menos esse vai e vem. Então, vai estar um super interesse, esse interesse diminui, começa com o outro, daqui a pouco volta aquele outro lá atrás, e por aí vai. Então, ele teve uma fase que ele estava muito assim com planetas, e estrelas, e astronomia em geral. Então, ele sabia o nome de todos os planetas em português, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, e por aí ia. Aí ele expandia o leque. Então, com esses interesses dele, e aí vai buscando outras línguas, isso vai trazendo para ele um repertório maior de palavras, de expressões, e vai possibilitando ele aprender mais. E aí teve uma fase que ele estava muito assim com o polonês, e aí eu falei, meu Deus, onde é que eu vou descobrir esse polonês para ele? Aí ele começou ele mesmo, ele tinha uma música que ele gostava muito em polonês, ele imprime essa música para mim. Aí a gente estava lá, imprimia a letra da música em polonês, imprimia a letra da música em português. Aí daí mesmo ele ia fazendo as conexões dele e pegou várias coisas do polonês. Aí agora foi o grego. E, o grego, tá. Então tá bom, então eu quero grego. Isso é agora, o grego é recente, é de semana passada. E aí ele já pegou, meu marido imprimiu para ele o alfabeto e algumas palavras, e ele já está assim, deslumbrado com o grego, e pega essas letras e tá para cima e para baixo e diz que quer o hebraico também. Aí agora ele está no grego e no hebraico. E é tão interessante ver a questão de quando as crianças superdotadas têm possibilidade de ter essa troca com outras crianças que também são superdotadas, que vão ter interesses parecidos, porque se chega com uma criança que não tem interesse nenhum no interesse que é da criança superdotada, muitas vezes elas são até, não, isso aí não é importante, tira aquela alegria que a criança tem. Aí ontem Pedro ia encontrar um amiguinho que também é superdotado. E assim, eu acho que ele já reconhece que o outro tem interesses parecidos. Quando a gente ia sair de casa, ele falou, papai, eu preciso levar as letras gregas para mostrar para o meu amigo. Imprimiu 2 cópias, que a dele, que imprimiu semana passada, já estava bem surradinha, de tanto ele andar com ela pela casa, dobrada e tudo mais. Imprimiu 2 e levou dentro da bolsa. E chegou lá, eu tenho uma surpresa para te mostrar. E tirou o papelzinho dele com as letras gregas. E aí a mãe do coleguinha tirou uma foto linda, os 2 sentados com a folhinha, compartilhando lá sobre as letras gregas. E eu achei isso tão lindo e tão interessante quando eles acham um lugar que possam ter essa troca, que tem outra pessoa que vai compartilhar de interesses. E eles têm interesses diferentes, as áreas deles são diferentes, mas quando encontram uma coisa muito interessante, encontra e conecta e conseguem ter essa troca. É muito legal. Eu fiquei aqui com o meu coração assim, nossa, que lindo! Polska! Eu sou apaixonada. A bandeira fica na frente do computador, gente. Sério? Eu tô apaixonada. Vamos marcar uma entrevista com o Pedro aqui agora. E ele ama. Pode marcar que ele vai gostar. Uma curiosidade também que eu tinha, se ele tinha essa facilidade também para socializar, né? Sim. Ele é super aberto. Gosta muito de interagir, de conversar, é muito tranquilo para ele. Nossa, que interessante. E que é uma coisa assim, que às vezes alguns superdotados têm essa dificuldade de socialização, até mesmo por causa dessa diferença dos interesses, né? E muitas crianças superdotadas, elas têm, sim, a dificuldade da socialização e é muito natural isso. Também tem que ser visto com naturalidade, que cada um vai ter suas particularidades. Aí, no caso de Pedro, ele é extremamente imperativo, gosta muito de conversar. Nossa, que quantas coisas, viu? Eu acho que para a gente pensar no ensino e aprendizado de línguas também, isso que você falou, né? Desse flow, eu acho que também para as pessoas que não são super dotadas, eu acho que isso, de uma forma, eu acho que bem diferente, com certeza. Ela acontece também, né? Que a gente fala desses tempos do silêncio, que a gente vai e volta. Só que para nós que não somos superdotados, tem essa coisa de vamos manter a consistência, a constância. Também. Mas e para o superdotado também precisa isso, sabe? A gente precisa estimular isso no superdotado. Porque quando ele está no flow, ele vai com tudo, aprofunda e sabe muito. E aí depois aquilo diminui, é natural, mas a gente estimular, ter essa constância para a vida, né? Isso, uma coisa até para depois que está adulto, é um trabalho que a gente também precisa fazer com o superdotado.
Você imagina? Assim, falando coisas de leiga, né? Porque realmente eu não entendo sobre o assunto. Mas pensando assim, né? Isso que você falou, quando você falou, eu já fiquei imaginando assim, que ele vem com esse estímulo que não precisa, né? Muitas aspas, não precisa ser estimulado no sentido que ele tem a motivação, mas aí depois isso vai descer de alguma maneira, e se não se estimular, por exemplo, pode ser que não se chegue a um tipo, ajudar a encontrar qual é o objetivo com aquele hiperfoco, né? Fiquei imaginando que isso talvez fosse muito importante, né, para o processo dele de aquisição. Isso é bem importante mesmo, e aí a gente chega até no quanto que é importante a trabalhar com o superdotado as funções executivas, por exemplo, que é você começar a planejar e ter todo qual o trajeto que você precisa percorrer para poder concluir aquilo que você começou. Então, fazer esse trabalho de fortalecer as funções executivas do superdotado é um trabalho assim muito importante. Imagino. Com certeza deve ser um grande desafio, né? Realmente, é extremamente desafiador. Eu sou, assim, muito encantada de ver o desenvolvimento, mas a gente não pode deixar de falar do quanto que é desafiador, do quanto que a gente enfrenta de desafios para lidar com a própria criança, e também como que é desafiador para lidar com o externo também. O sistema educacional que nós temos atualmente, que é um sistema educacional engessado, que muitas vezes não olha para a individualidade, independente de qual criança for, não tem esse olhar individualizado. Muitas vezes as crianças são números. Então, é um desafio lidar com vários, como é que eu posso dizer? Vários focos são desafiadores. Então, vamos para a última caixinha. Bora. Aqui, Mica, a gente assim, não tem a escolha, é só escolher a ordem, porque aqui tudo tem. Vai responder tudo de qualquer jeito, né? Vai responder de qualquer jeito. Então, vamos para assim. Vamos para a última. Uma pergunta pessoal. Pessoal, vai lá. A pergunta... Você meio que já respondeu, né? Que quais línguas vocês falam. Mas eu vou mudar aqui agora, então. Quais línguas você fala, tá? E voltando também para a parte das línguas das crianças, qual a metodologia, como que eles aprendem essas línguas, principalmente o Pedro, como que ele vem aprendendo essas línguas? Então, eu fluente é português e Libras. E aí eu gosto muito do inglês, sei um pouco, mas não sou fluente no inglês. O espanhol bem menos do que o inglês, mas gosto também, acho interessante, mas sei pouco também. Como as crianças, como o Pedro aprende, né? Ele, igual eu falei, ele gosta muito de assistir, de buscar novas coisas. Ele não, até hoje, ele está com 6 anos, ele não fez um curso específico de língua. Então, o que ele aprende é aqui em casa com a gente e assistindo, buscando com música. Ele ama aprender com música. Então, e ele realmente pega muita coisa com a música, por exemplo, no inglês e no português. Ele consegue aprender bastante. E o pouco que eu sei, né? E o que o meu esposo sabe, a gente estimula com jogos, com brincadeira, de forma bem lúdica, para que isso possa ser desenvolvido. E o que eu acho bem interessante é a facilidade que tem com a pronúncia. E é uma coisa, assim, muito legal. Tem um desenho que ele gosta bastante, que é Number Blocks. E são de números em inglês. E aí vai, sim, tem continhas, tem subtração, é muito interessante. E a pronúncia é muito interessante, que ele pega essa pronúncia, e a pronúncia dele do inglês, em geral, de números, de palavras, de expressões, é muito assim, do inglês mesmo, sabe? Não tem essa puxadinha do português que a gente geralmente volta e meia pega o inglês e dá uma portuguesada, assim. Ele pega e tem uma pronúncia muito lindinha. E a estratégia é essa, ele vai pegando dos interesses dele e vai tendo esse aprendizado. Acho importantíssimo ter o curso, ter esse direcionamento com o profissional, e a gente pretende, daqui mais um tempo, colocar ele em algo que vai ser estimulante para ele, vai ser legal, que ele vai conseguir aprender, mas até então a gente pega um pouco do que a gente sabe e vai compartilhando e vai buscando de outras fontes que também possam contribuir.
Então, é algo bem espontâneo, né? Uma aquisição bem espontânea. Isso, Assim. é bem espontâneo. Você usou uma palavra legal. É bem espontâneo. Nossa, que interessante. Eu preciso de um professor, gente. Aula, gramática, livro. Assim, já não entendo muito bem. Não é? Como é interessante, realmente. Fiquei muito contente de saber. E eu gosto muito de falar sobre o assunto, deu para perceber, né? O tanto que eu já falei aqui. Mas eu gosto muito de falar, até mesmo para que pessoas saibam mais do tema. E às vezes você até fica assim, sem graça de perguntar, e eu sou muito aberta para poder responder, para levar conhecimento para mais pessoas, que as pessoas possam compreender mais, para além do mito, para além daquilo que pensam que é, para poder saber o que realmente é. E além da parte boa, também os desafios. Com certeza. Sim, sim. Eu estou muito feliz em conhecer mais, porque agora eu estou com outro pensamento. Pensamento mesmo de futura educadora, me deparar. Eu tenho certeza que vou me deparar com algum aluno em algum momento que tem esse estímulo de superdotação, ou a gente, aquela criança é muito inteligente, aquele aluno é muito inteligente. Então, poder ter esse olhar e saber como orientar dentro de uma sala de aula. Então, já mudou bastante aqui o pensamento. Estou muito feliz em conhecer. E essa fala sua, Raquel, é muito importante, porque igual você falou que provavelmente você vai encontrar um aluno e provavelmente vocês já encontraram ao longo da vida várias pessoas superdotadas e que nem vocês sabiam, nem essas pessoas sabiam, e como educadora também, com certeza você vai encontrar, porque tem estudos que falam que é mais ou menos 5% da população que é superdotada. Então é muita gente, muito mais do que a gente imagina. E nem essas pessoas se conhecem para saber quem elas são e ter essa identificação, e as pessoas que estão ao redor também não. Então, os professores terem esse olhar e saber até como direcionar a família para buscar essa avaliação, isso é muito importante. E a gente não vê isso nas graduações. E eu falo por experiência minha, eu estou na minha 4ª graduação atualmente, e mesmo fazendo uma graduação focada em educação, não se viu falar sobre superdotação. E eu tenho amigos de outras formações, até da própria área da psicologia, e o que eles veem é muito superficial. Quem realmente se aprofunda é porque busca estudar, porque busca se especializar. Mas deveria ser muito mais falado sobre isso nas universidades, nos mais diversos cursos que tem, que lidam com pessoas para poder saber essas atipicidades que tem. Com certeza. Eu acho assim que a gente fez muitas perguntas, né? Para você, eu acho que a pergunta que eu mesma saio daqui, né? Eu acho que as meninas também nesse processo, né? Que a gente está aqui de nos formarmos o tempo inteiro, que é isso mesmo, né? O professor é isso. Será que a gente está pronto, né? Para ensinar esse aluno de forma tão espontânea assim, que é a forma que ele aprende, né? Que a gente sempre fala, né, meninas, no negócio? Ensinar com contexto, mas o que é esse contexto? Onde fica esse contexto? Então, realmente... E o contexto é tão subjetivo, né? E tão diferente para cada pessoa, como que ela vai conseguir contextualizar e fazer as sinapses aí. Com certeza, muito aprendizado. E essa pergunta é importante, porque isso aí possibilita que as pessoas amadureçam como lidar com as crianças superdotadas e proporcionar que essas crianças atinjam seu potencial e não tenham esse potencial aí escondido, camuflado, por não estar num ambiente acolhedor. Com certeza. Sim. Aí acabaram nossas perguntas. Foi rápido! Chegamos no nosso momento final. Mas antes nós temos um desafio surpresa para você. Meu Deus, tem mais desafio? Aqui é assim, Não, só desafio. Mas vamos lá. Então, como você falou aí, né, que sua casa é uma casa de música. Nós temos um desafio musical. E aí, topa? Ai, não sei. Bora ver, me fala qual que é o desafio. Escolher, você falou que é fluente em Libras e português, né? As outras línguas não é tão fluente. Isso.
Inicialmente, nós conversando aqui, vamos pedir para ela cantar aí um trechinho de uma música que ela goste, nas línguas que ela sabe. Ou você prefere só em Libras? Eu prefiro Libras. Mas vocês deviam ter me contado para eu ter preparado, ter pensado alguma coisa. Socorro! É surpresa! Surpresa! Aqui estamos todos aprendendo o tempo inteiro. Eu sempre falo isso, não é meninas, vocês, elas vêm e vêm também, né, nesse lugar de aprendizado. Fiquei curiosa com a música de polonês do Pedro, gente. Fiquei aqui. Que música que é essa, Ai, meu Deus, eu vou ter que lembrar. Era uma música que tinha a ver, eu acho que ela tinha a ver com astronomia na época. Ah, sim. Pois depois uma música de planeta, alguma coisa assim. Depois, se vocês quiserem, eu posso ver com ele e pedir ele para poder cantar um pedacinho e fazer vídeo e mandar para vocês. Ótimo. E aí, pensou então, quer dizer que eu tenho que fazer uma música em Libras? Pode ser uma que você mais goste. Algum poema em Libras também, né? Coisa que goste muito. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir meu Spotify aqui. Eu tenho que colocar a música daqui, né? Sim, pode ser. Aqui é espontâneo. Se você cantar também. Cantar não, socorro. Peraí, deixa eu ver uma aqui. E quanto você acha, e eu fiquei com dúvida também aqui, pensando, você tem o hábito de traduzir de outras línguas para Libras também? Eu gosto bastante. Por exemplo, do inglês, geralmente, que eu já fiz, né? Mas aí pego a tradução e faz a interpretação da tradução. Eu gosto bastante. Olha, que legal! Pode ser também, se quiser. Pode ser. Então, deixa eu pegar uma aqui que eu sei que é uma das que eu tenho até ela lá no meu Instagram. Dá o nome dela aqui. Desafio triplo aí, né? Pois é, né? Vou pegar ela aqui. O nome da música é Like You. Like You. Tá, deixa eu pegar essa aqui. Tá no volume. Gente, mas vocês tinham que ter me avisado disso, socorro. Aqui é assim. Ela não vai aceitar mais. Não vai aceitar mais nosso convite futuramente. Falar que isso? Aceito, do meu jeito, tem problema não. Então vamos lá. A minha câmera aqui para poder enquadramento. Cause you are strong, you are wise, you are worth beyond 1,000 reasons why. And you can't be perfect, baby, cause nobody's perfect, darling. But no, there's nobody in the world like you. Cause you are strong. Acho que foi, deu? Que lindo! Que lindo! Eu fiquei emocionada. Incrível! Queria ter treinado. Já tá ótimo. Muito. Aí foi uma interpretação assim, não deu nem para ter uma tradução. Ótimo.
Micael, muito obrigada mesmo, de verdade, assim, né? Depois que eu me lembrei que a gente não contextualizou mais ou menos o que a gente faz, o que a gente está fazendo, né? A gente é da Universidade do Interior, é da Bahia, e aí a gente tem um programa de extensão de línguas que chama Babel, né? Dentro dessa grande diversidade. E aí temos essa ação que a gente começou a fazer pensando, né? Entrar em contato com pessoas de outras realidades que possam influenciar na nossa formação de professores, né? A Stephanie e a Raquel estão se formando em letras, libras, e com inglês também, aqui a gente tem essa coisa do inglês estar presente na formação dos alunos de libras e vice-versa também, que é muito interessante, né? Uma formação trilingue, eu diria, multilingüe dentro dessa multilinguagem. E a gente está tentando se aproximar, né? Isso eu, enquanto professora, em formação também, porque eu me considero sempre em formação. Acho muito rico isso, porque muitas vezes a gente fica muito preso aos artigos científicos e as coisas todas, e a gente perde o tato do que realmente é dessa vivência, né, empírica. Então, eu aprendi muito, muito mesmo. Você é uma universidade federal? Sim, a UFRB, você conhece? Ai, que legal! Do Recôncavo da Bahia. Eu sou intérprete de Libras na Universidade Federal, aqui da minha cidade também. Ai, que legal! É muito bom ter essa troca. Aqui nós somos a UFVJM. Olha só. Muito rico, né? Você sabe os desafios que a gente tem, né? De desengessar a universidade, transformar isso que a gente fica por tanto tempo, né? Ali tentando entender que essa visão empírica, ela com certeza vem a complementar. Ela é, no caso, a razão de tudo, né? Da gente estar aqui, da gente estar estudando, e não o contrário, né? Nunca o contrário. E é muito legal ter isso como extensão, né? Como um dos tripés, e ter vocês realmente colocando na prática essa extensão universitária. Claro que a gente está aprendendo também, né? Eu falo para as meninas, vamos engateando, é a primeira vez que a gente está fazendo, né, esses videocasts, mas tem sido muito, 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 muito valioso mesmo esse encontro, com certeza. E tenho certeza que vai ser cada vez mais sucesso. Vamos divulgar para mais pessoas. Pode deixar. Conhecerem, né? Com certeza, o seu trabalho e a sua vivência, a sua história. E é muito bom estar aqui compartilhando com vocês, conversando um pouquinho. Sim. E esse momento também, Micael, se você quiser divulgar algum trabalho seu, fica à vontade. Ah, claro! Eu sou, como eu disse no início, eu sou professora e sou intérprete, tradutora de Libras. Então, eu trabalho tanto com... Quando alguém precisa de algum serviço que seja colocado, feita a tradução para Libras, eu faço esse trabalho. Quanto em eventos, eu faço a interpretação também. E como professora, eu dou aula de Libras, tem tanto presencialmente aqui na minha cidade, mesmo eu não falei de onde eu sou de Teoflotone, interior de Minas Gerais. Teoflotone, uai. Teoflotone, uai. E assim, aí aqui a gente tem um tanto de trem, assim, sabe? Uai, tudo tem trem, tudo tem uai. Mas aí eu tenho curso de Libras presencialmente aqui em Teoflotone e também tem curso de Libras, gente, vai fazer um barulhão aqui agora. O telefone tocou e a cachorrinha, quando o interfone toca, ela fica latindo. Mas enfim, e também dou curso online. Atualmente eu estou com um curso aberto, que é o curso básico de Libras, para quem não sabe nada, começar a aprender. E esse curso, a gente está com uma turma que está quase finaliza agora em dezembro, então provavelmente para o ano que vem vamos ter novas turmas, vamos abrir novas inscrições, e atualmente, eu não sei quando é que o videocast vai ser colocado no ar, mas se ainda estiver em tempo, atualmente eu estou com inscrições abertas para um curso de música e Libras. Exatamente sobre isso. Que vai ser agora no mês de dezembro, ele é um curso de curta duração, que vai ser focado exatamente no que precisa para interpretar, para traduzir música, que é diferente de quando você pega um poema ou um texto, é diferente, né? Então, vai ser exatamente trabalhar essas estratégias para possibilitar que as pessoas que já sabem Libras aprimorar esse desenvolvimento. E meu Instagram é @MicaelDelfino, e fica à vontade para me seguir. Lá tem, assim, muito de tudo. Eu falo de tudo um pouquinho. Tanto do meu trabalho profissional com Libras, quanto de maternidade, superdotação, de
moda, de beleza, de coisas de menina, de mulher, desse universo feminino, do universo de uma mãe, dona de casa, de tudo. Tem assim, é tudo misturado na vida real. É a tua palavra. E hoje eu vejo quão típico isso é da própria superdotação, né? Esse leque enorme de interesses. Incrível. Muito obrigada, Mical, pela sua participação. Estou muito feliz por você ter participado. E vamos esperar o vídeo do Pedro aí cantando em polonês. Sim, Vou pedir ele. Polska Białych. Eu sou viciada na Polônia, gente. Desculpa o surto. Sério? E por quê? Por que você gosta tanto? Não sei, a língua eu acho bonita desde pequena. Você fala polonês? Agora eu posso dizer que eu tô falando, porque é muito desafiante. Uau! Que bom achar outra pessoa que fala polonês. Sim, nossa, é muito bom. Cadê Pedro? Pra gente Já quero seu contato aí. Para poder essa interlocução. Provavelmente deve ter várias coisinhas que precisa ajustar na pronúncia e tudo mais. Faz parte. É um grande desafio do brasileiro, eu acho que polonês, russo, grego, hebraico, hebraico, árabe, então, não sei nem como é que é. Mas eu acho que o Pedro vai chegar no árabe em breve. Quantas línguas você fala? Eu? Tô virando a entrevista pro outro lado. Agora eu falo 6 línguas, eu acho. Acho que eu vou acreditar que o polonês eu acho que tô falando. Já briguei em polonês, acho que dá certo. Sim, sou apaixonada. Uma pergunta, você já se avaliou? Eu acho que não tem nada, não. Será que é? Uma sugestão. Sim, mas eu realmente sou apaixonada. Acho a língua linda. Tô realmente... Olha aí, tá vendo? Não Pode é? ser superdotado e nem sabe, viu, Lara? Será? Faltou estímulos a bichinha. Quando eu era aluna. Mas o potencial de um superdotado sempre tá ali. Ai, que incrível. Nossa, aprendi muito mesmo. De verdade. Me identifiquei com o Pedro. Gente, falou polonês, já ganhou meu coração. Muito obrigada, Mical, de verdade. Gente, eu que agradeço. Foi uma delícia ter essa conversa aqui com vocês. Todo mundo muito simpático, muito gentil. Fiquei muito feliz de ter esse bate-papo, essa troca aqui. E podem me convidar mais vezes. Sim! Já fiquei pensando no Pedro aqui. Falando, por que a gente não faz entrevista com as crianças, né? Com as próprias vivências dela enquanto crianças? Não, meninas, vamos pensar nisso. É uma ideia boa. E ele vai gostar, com certeza. Incrível. Ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, muito obrigada. Nada. Esse foi o nosso Línguas em Cast, espero que você tenha gostado. Comenta sua opinião, sua curiosidade sobre o tema. Compartilha para mais pessoas conhecerem sobre esse tema. E aguarde o próximo, que também vai trazer um tema muito interessante. Tchau, tchau!